se deleitando com aquele ato cruel. Lembre-se, nós estamos falando de velhinhas, de pessoas de mais de 70 anos de idade. Gente como Clesão, que acabou morrendo dentro da cadeia por conta da ação desse tipo de pessoa, que não considerou sequer a dignidade da pessoa humana. Em outra conversa, quando a PGR pede a liberdade de inocentes, a chefe de gabinete do Moraes, a Cristina Kuzahara, diz que não quer libertar ninguém antes de ver a rede social dessas pessoas inocentes. Isso é perseguição política, isso é abuso de poder notório. Estamos diante de um dos episódios mais sombrios da nossa história. Alexandre de Moraes se tornou um violador de direitos humanos conhecido internacionalmente. E as provas agora estão escancaradas. Deus abençoe pela tua oferta, querido. Tá? Então cuidado, atenção, prepara o cobertor, tá subindo uma frente fria, tá muito frio, vai esfriar bastante aí São Paulo, Mato Grosso, tá? Se prepara com chuva. Clínica Dr. Bernardo Rockman, abraços pro pastor e as abelhinhas, especializados em cicatrizes, queloides e queimaduras. Obrigado, irmão, Deus abençoe vocês. Metrópolis, Copom, explica Selic em 15% e não descarta novas altas nas taxas de juros, tá? Pode subir. Conservadoria. Olá a todos do canal Web Mídia, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês que assiste aqui os nossos conteúdos. Pessoal, gostaria de mostrar para vocês aqui, são 2 vídeos, tá? Que eu separei aqui para mostrar para vocês, são vídeos fortíssimos, tá? Vídeo esse onde o pastor Sandro Rocha e também o Eduardo Bolsonaro, ele vai falar a respeito de alguns assuntos polêmicos. Você observou que eu coloquei primeiro aqui o do Eduardo Bolsonaro. Esse daqui, pessoal, tá muito polêmico mesmo. Por quê? Ele vai falar sobre a vaza-toga, né? E assim, essa vaza-toga, e ele vai mostrar o vídeo que o pessoal não quer que você veja, tá? Principalmente as grandes mídias. Mas eu gostaria que você prestasse atenção e acompanhasse comigo. Eu vou estar dando algumas pausas para poder explicar. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que isso aqui é um react, tá? Eu estou fazendo esse react aqui. Eu peguei esse vídeo aqui do deputado, tá? Licenciado, o Eduardo Bolsonaro, onde ele fala sobre esse assunto. Não é a web mídia que está falando, mas sim o próprio Eduardo, onde ele mostra fotos do print ali do ministro, tá? Falando, ele mantinha um grupo, ele vai explicar tudo certinho. Então vamos acompanhar com calma. Primeiro eu vou soltar o vídeo dele, tá? Você que está chegando agora, você que não está entendendo, volte esse vídeo, tá? E veja ele na íntegra para que você possa entender. Eu coloquei um trecho do Eduardo Bolsonaro e depois do pastor Sandro Rocha, porque são 2 assuntos polêmicos que você vai ver aqui. Fique até o final, porque você vai ficar impactado no que você vai ouvir, tá? Eu deixei bem separado, pessoal, porque assim, ó, eu sei que tem pessoas que não acreditam, tá? Na política, principalmente, pessoas que estão desacreditadas da política. Mas o que você vai ver aqui, tá? São coisas bastante relevantes. Por quê? Tem muita coisa que está acontecendo, eu estou até separando algumas coisas aqui, para que você possa acompanhar comigo, porque assim, ó, muitas pessoas deixaram de acreditar na política. Muitas pessoas mesmo deixaram de acreditar. Mas eu gostaria que você acompanhasse comigo, porque tá muito polêmico. O que você vai ver aqui, tá? É muito polêmico mesmo, tá? Então vamos acompanhar. Depois desse seu like, eu vou até deixar aqui no jeito, tá? Deixa eu só separar aqui, ó, pessoal. Eu tô fazendo isso aqui para poder você entender. Eu tô colocando mais um vídeo, tá? Então que eu até virei a tela aqui, para que você possa entender todo o teor desse conteúdo. Você que tá chegando agora, tá? Volte esse vídeo para que você possa acompanhar comigo na íntegra, tá? Na íntegra mesmo, porque tá muito polêmico, tá? Muito polêmico mesmo. Eu sei que tem pessoas que vão aí xingar, tem pessoas que vão falar muita, vamos colocar assim, não vou colocar besteira, né? Tem pessoas que vai dar a sua opinião. Então a opinião de vocês é muito importante. Vamos acompanhar agora aqui o Eduardo Bolsonaro e depois aí vamos acompanhar o pastor Sandro Rocha, que ele vai falar acerca de alguns assuntos, tá? Hoje eu vou te mostrar um fato que o Alexandre de Moraes não quer que você veja. Essa semana o jornalista Michael Schellenberg trouxe novas revelações sobre a vaza-toga. E o que foi publicado é simplesmente estarrecedor. Essas provas mostram sim que o 8 de janeiro foi uma farsa, exatamente como eu venho dizendo há um bom tempo. Os documentos revelam que o Alexandre de Moraes mostrou um gabinete paralelo, ilegal, junto com seu assessor, o juiz Air Vieira, já conhecido da primeira pasta da vaza-toga, a chefe de gabinete, Cristina Kuzahara, e também o seu ex-assessor, Eduardo Tagliaferro. Qual era a função desse grupo? Perseguir e condenar inocentes
apenas baseados em postagens nas redes sociais. E para isso eles criaram até uma classificação secreta. Se você tivesse postagens contra o PT, fotos vestindo camiseta verde e amarela, críticas ao Lula ou ao Partido dos Trabalhadores, bem como, por exemplo, críticas... Aí vem a pergunta, né, pessoal? Será que aconteceu isso nas eleições? Será que aconteceu? E tudo isso está vindo à tona, tá? Não só o pastor Sandro Rocha vem falando sobre isso, mas outras pessoas também vêm falando sobre esse assunto. Será que agora, tá, o povo vai ver muita coisa que está sendo vazadas? Ao STF também, você recebia uma certidão positiva. E isso já bastava para te condenar. E tudo isso feito fora dos autos, fora do processo, de maneira ilegal, através de grupos de WhatsApp. Um caminhoneiro foi condenado apenas por postar críticas a Lula e as eleições de 2022 em seu Facebook. Ele é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e passou mais de 11 meses na cadeia, sem nunca ter cometido nenhum fato violento. Abre o parênteses aqui. Esse é o mesmo crime que agora o Alexandre de Moraes tenta imputar contra mim devido às minhas relações aqui nos Estados Unidos. E para mim o caso mais absurdo, do vendedor ambulante Ademir Domingos Pinto da Silva, de 54 anos. Ele chegou no QG de Brasília depois de tudo aquilo ter ocorrido. E chegou apenas para vender bandeiras e camisetas. Aí que fica a pergunta, né, pessoal? Cadê os verdadeiros? Os verdadeiros que fizeram aquela baderna? Cadê eles? Cadê as filmagens das câmeras, né? Porque a câmera vai falar muita coisa e mostra muita coisa. Cadê aqueles que estavam ali na filmagem? Cadê? Mesmo assim ele foi preso, sabe por quê? Por conta de tweets de 2018 criticando Lula da Silva. Nada sobre 8 de janeiro, nada sobre eleições. Ainda segundo a reportagem, erros eram muito comuns. Num desses casos, uma senhora de nome Beth foi erroneamente identificada como um daqueles casos positivos. Minutos depois, a equipe percebeu o erro e mudou a classificação dela para como caso negativo. A mulher era provavelmente Beth da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos, que se tornou uma das vítimas mais simbólicas desse abuso judicial. Mesmo com a certidão dela corrigida, ela permaneceu presa. E só foi libertada 21 dias depois de encarcerada devido a uma grave hemorragia intestinal. Essa equipe, subordinada ao Alexandre de Moraes, agia com sordidez e crueldade. No grupo de WhatsApp criado por eles, há diálogos em que Ayrton Vieira demonstrava abertamente a sua vontade, a sua sede para prender todo mundo logo na audiência de custódia. Pessoal, essas imagens aqui são importantes, porque essas imagens aqui, tá, mostra que foi vazado aí, tá, essas imagens sobre os prints, né, do Alexandre de Moraes aí, tá. Não sou eu que estou falando, tá, é o Eduardo Bolsonaro que está falando em relação a isso. A mídia já mostrou muitas coisas, então assim, eu tô só reagindo em relação ao que está acontecendo em cima do ministro, tá. No primeiro momento possível. E ainda colocou um emoji sorrindo, se deleitando com aquele ato cruel. Lembre-se, nós estamos falando de velhinhas, de pessoas de mais de 70 anos de idade. Gente como Clezão, que acabou morrendo dentro da cadeia por conta da ação desse tipo de pessoa que não considerou sequer a dignidade da pessoa humana. Em outra conversa, quando a PGR pede a liberdade de inocentes, a chefe de gabinete do Moraes, a Cristina Kuzahara, diz que não quer libertar ninguém antes de ver a rede social dessas pessoas inocentes. Isso é perseguição política. Isso é abuso de poder notório. Estamos diante de um dos episódios mais sombrios da nossa história. Alexandre de Moraes se tornou um violador de direitos humanos conhecido internacionalmente. E as provas agora estão escancaradas. E eu não vou parar. Eu estou aqui nos Estados Unidos para buscar por justiça. E vou até as últimas consequências. Não podemos permitir que os inocentes continuem pagando por essa farsa. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Nós venceremos. Rompa importações de diesel da Rússia. Vai ficar complicado aí, né, irmão? Adriane Santos, por que o Silveira os incomoda tantos? Bora parar o Bananil completamente. Band de jornalismo, atenção aí, gente. Tempestades devem atingir os estados do Sul e Centro-Oeste. Tá? Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ok? Até mesmo no Rio de Janeiro, tá? Então cuidado, tem previsão aí de muito frio, de tempestade, de muita chuva. Consciência M-Tron, obrigado, Deus abençoe pela tua oferta, querido. Tá? Então cuidado, atenção, prepara o cobertor, tá subindo uma frente fria, tá muito frio, vai esfriar bastante aí São Paulo, Mato Grosso, tá? Se prepara com chuva. Clínica Dr. Bernardo Rockman, abraços pro pastor e as abelhinhas, especializados em cicatrizes, queloides e queimaduras. Obrigado, irmão, Deus abençoe
vocês. Metrópolis. Agora observe, pessoal, que o pastor Sandro vai falar, que vai ter muitos assuntos aqui que ele vai falar, tá? Muito polêmicos também. O Eduardo Bolsonaro também já falou. Você que está chegando agora, tá? E não conseguiu acompanhar tudo isso que eu estou falando aqui, volte o vídeo para que você possa entender. O Eduardo Bolsonaro vai falar sobre alguns assuntos. Agora o pastor Sandro Rocha, tá? Que são assuntos polêmicos, tá? Assuntos que vai de encontro aí a muitas coisas que vem acontecendo. Então vamos acompanhar, depois comente, convide mais pessoas, seja membro aqui do canal. Quando você é membro, você recebe, tá? Sempre em primeira mão os desdobramentos e notícias também, e também profecias sobre o que está acontecendo no mundo e também aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá, vamos continuar acompanhando. Bom, explica Selic em 15% e não descarta novas altas nas taxas de juros, tá? Pode subir. Conservadorismo e elegância, a página mais elegante do X. Gustavo Petro denuncia tomada de território colombiano pelo Peru e avisa: defenderemos nossa soberania se preciso for com guerra. Preste atenção. Gustavo Petro avisa que defenderá a soberania da Colômbia após a tomada de ilhas na Amazônia e cita o Rio de Janeiro como parte do tratado. Esse cara que cheirou muito talco do Satanás e está enlouquecido, né? Verdades e nada mais. Dá uma olhada nisso aí, se interessa muito para você, tá? Isso interessa muito para você, atenção, muito para você. Há rumores de que a Rússia estaria se preparando para implantar mísseis balísticos de alcance intermediário na Venezuela, dando-lhe capacidade de ataque direto em grande parte do território continental dos Estados Unidos. Antônio Edmilson, obrigado. Isso ocorre após a intensificação da cooperação militar entre Moscou e Caracas e sinaliza uma grande escalada na postura global da ONU. O movimento está sendo visto como um dos desdobramentos mais agressivos do hemisfério ocidental desde a era da Guerra Fria. Tá? Acabou as notícias, Thiago? Eu quero contar para você. Você viu que os caras pegaram um carregamento a Polícia Rodoviária Federal pegou uns carregamentos de ouro aí grandes. Vocês viram a notícia aí? Vocês ouviram falar? Tá rolando uma conversa nas internas aí que esse ouro é dos caras do turbante. Tá? Parabéns ao aniversariante Cassano Constantino. Deus abençoe, companheiro. Dizem que esse ouro é dos caras do turbante. Estão dizendo aí. Estão dizendo, tá? Teodoro, relaxa aí. Eu vou trazer os ventos para vocês. Eu preciso que você fique ligado para você compreender adequadamente isso aí. Tá? Fica ligado. Primeiro vento é da secretária. Eu quero lembrar você que todos os ventos e as cartas são de ficção e não traduzem, ok? Não falam, não dizem, não tratam de pessoas, entidades ou instituições reais. Isso aqui é só ficção. É uma obra de ficção, ok? Vento 1. Secretária. Escute isso. Nárnia do Norte, após emitir nota de repúdio ao curso domiciliar do Pelicano, comunicou suas abaixadas para que fiquem em alerta, pois o Reinado do Norte, em algumas horas, pretende retalhar o Macaco Negro e os grandes galhos de Nárnia do Sul por serem cúmplices de um sancionado pelo Magneto. Hoje pela manhã, o Itamaraty já recebeu ventos da Casa do Loirão, que a qualquer momento o secretário do Tesouro do Norte, de Nárnia do Norte, irá anunciar novas sanções para Nárnia do Sul. Membros do reinado, grandes galhos e faladores profissionais que deram suporte à dentadura do Macaco Negro, os algoritmos do Norte, segundo fontes, já identificaram tentativas de abertura de baldes frescos de milho para o Macaco Negro, como e-mails em outras plataformas dos pandas. Nárnia do Norte vai punir os responsáveis diretos e indiretos. Mas o assunto que movimentou a cúpula do Itamaraty é muito mais grave. Segundo contatos da própria Casa do Loirão, não está descartado o uso da força pelo Loirão para capturar o Macaco Negro, e que os pássaros de Nárnia do Norte já estão em solo de Nárnia do Sul, que agirão assim que seu nome sair na lista da Intercorvos, como pecador, como é feito com todos os
magnetizados. Vento 2, chefe. Os corvos correm o risco de serem sancionados pelos narnianos do norte como cúmplices por terem dado apoio a um sancionado pelo Magneto, seguindo ordens ilegais de buscas e apreensão no ninho do Pelicano e por agressões à primeira-dama, por empurrá-la para obter seu espelho narniano e também por ter xingamentos. Segundo faladores profissionais do norte, o loirão irá até as últimas consequências e hoje, depois das 14 horas de Nárnia Central, poderá anunciar sanções para 4 macacos dos grandes galhos de Nárnia do Sul, com sanções secundárias para corvos e macacos auxiliares do galho do macaco negro, envolvidos na operação no ninho do Pelicano. Faladores do norte que cobrem a casa do loirão foram claros. A retaliação do loirão será contra o reinado de Nárnia do Sul e contra o sistema. O secretário dos Milhos do Norte já estaria com as ordens assinadas esperando o aval do Rubi para dar o anúncio. Faladores profissionais de Nárnia do Norte citam que empresas de comunicação de Nárnia do Sul também correm o risco de sanções secundárias por apoiar o regime do macaco negro, dando a ele suporte e até informações que têm sido a primeira a cobrir as operações, por ordem do próprio macaco negro. Em resumo, os narnianos do norte querem desmantelar uma quadrilha sistêmica com o Magneto. Subvento grande peixe. Chegou um vento no Corval Central que a espada do loirão pode atingir o coração do Corval. Provavelmente, segundo o grande peixe, o corvo-chefe pode ter o seu nome posto na lista da Intercorvos, junto com o corvo caído famoso. E principalmente com o grupo, o bando de corvos, que voou para o ninho do Pelicano, obedecendo ordens do macaco negro. Então é isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ver esse vídeo, tá? Tanto do pastor Sandro Rocha, como também do Eduardo Bolsonaro, trazendo fortes palavras, fortes revelações. São algo muito tenebroso, tá? Você pode observar o título que foi colocado aqui na capa, né? Será que é um gabinete que tinha realmente? Eu não afirmo porque, assim, cada um tira suas próprias conclusões, tá? Cada um tem as suas ideias e, assim, o que o Eduardo Bolsonaro trouxe é muito forte. E os contos, né, de Nárnia, que sempre o pastor vem falando, também são muito fortíssimos. Então, eu peço a vocês que compartilhem, convide mais pessoas para poder estar assistindo o nosso conteúdo. E você que queira participar dos nossos canais de WhatsApp, também ser membro aqui do canal, porque quando você é membro, você vai receber em primeira mão todos os conteúdos, tá? Você vai ser notificado em primeira mão. Então, seja membro, é um valor simbólico, tá? E eu peço a vocês que compartilhem, convide mais pessoas e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.